Neste screencast, vamos fazer os arranjos finais ao nosso inquérito por questionário. Concretamente, reorganizando as perguntas e dividindo-as em colunas, de forma a que consigamos diminuir o número de páginas do questionário. Ele, neste momento, está com 4 páginas e vamos tentar reduzi-lo para 3. Por exemplo, as perguntas 3, 4 e 5 têm uma área branca disponível que permite que agrupemos em 3 colunas. Então, para isso, selecionamos todos esses parágrafos, que vão desde o início da 3 até ao final da 5, e vamos, aqui ao botão das colunas, definir 3 colunas para essas perguntas. Automaticamente é colocada uma quebra de secção contínua antes da pergunta 3 e é colocada uma quebra de secção contínua no final da 5. No entanto, será aconselhável ajustar aqui a largura das colunas para que não aconteça o que está aqui a passar-se com o SEI Escolaridade, Ensino Básico, etc. Portanto, podemos alargar aqui esta coluna, só que agora o que se passou foi que algumas das opções saíram da coluna certa. Para isso, temos que inserir quebras de coluna nos sítios certos. Por exemplo, aqui a seguir à 6, vamos inserir uma quebra de coluna, inserir uma quebra de coluna, para que a opção viúva passe para a primeira coluna. E o mesmo, aqui a seguir ao ensino superior, vamos inserir uma quebra de coluna, para que agora sim, Estado Civil, habilitações e classe social fiquem corretamente alinhadas. Seria conveniente apenas apagar estes enters. Com isto já conseguimos reduzir algum espaço ao nosso questionário. Depois, o mesmo se poderá fazer em relação ao número de filhos e ao tempo de gestação. Por exemplo, introduzir uma tabela com 2 colunas, à qual, depois de selecionar, portanto, retiraremos os limites e já podemos colocar a pergunta 8 dentro da primeira célula e a pergunta 9 dentro da segunda célula. E com isto também pouparíamos algum espaço. Temos é que apagar os enters e, mais uma vez, usar o pincel de formatação para conseguir herdar a numeração para estas perguntas também. E vamos também ajustar automaticamente esta tabela, porque não é necessário que haja uma folga tão grande. E o mesmo se fez, transformação em tabelas, a algumas outras perguntas, como é o caso do peso e da altura, de se fuma e costuma ingerir bebidas alcoólicas e se tem algum problema de saúde, se sim, quais. É claro que isto tem a vantagem de compactar o questionário, mas a desvantagem de o tornar menos legível. Ou seja, torna-se mais confuso saber onde é que começa uma pergunta e acaba a próxima. Daí que vamos optar por colocar a numeração em negrito para poder, de alguma maneira, saber que, por exemplo, aqui tem uma pergunta 8, aqui tem uma pergunta 9, aqui tem 13, a 11, a 12 e a 13 e assim sucessivamente. Mas pode originar que algumas das perguntas não sejam respondidas pelas inquiridas esta nova disposição. Portanto, ganham-se algumas coisas, perdem-se noutras. De seguida, já estavam as perguntas dispostas da forma mais compacta, tabular. No grupo B não se alterou nada, mas no grupo C, a última pergunta, a 47, estava com as 4 opções, uma em cada linha, e o simples facto de a ter agrupado numa única linha, uma tabela com 4 colunas, fez com que o questionário ficasse reduzido a apenas 3 páginas, em vez das 4 originais. E com isto teríamos terminado o questionário pré-ensino de cuidados. Mas seria necessário fazer outro para o pós-ensino de cuidados. Seria tudo idêntico, mas com outro tipo de perguntas. E aqui está o questionário pós-ensino de cuidados, cujo início é semelhante ao anterior, só que agora o grupo A já mede os conhecimentos da grávida após o ensino de cuidados, ou seja, depois de ter recebido o ensino de cuidados, ficou totalmente esclarecida sobre cada um dos 6 cuidados ao recém-nascido, ou sim, ou não. Em termos de confiança, agora, depois de ter aprendido, já se acha capaz de sozinha desempenhar cada uma das 6 tarefas, dos 6 ensinos de cuidados? Não, sim, mas não da forma mais correta, ou sim e da forma mais correta, portanto, total confiança. E quanto à escala da ansiedade específica da gravidez? Primeiro pergunta-se de tudo o que aprendeu, aquilo que mais contribuiu para diminuir a ansiedade, por estar grávida e por ter que cuidar do recém-nascido, quando ele nascer. E depois, mais uma vez, a escala específica da ansiedade na gravidez, medida entre nunca e sempre, com os mesmos 4 itens, para poder comparar o score com o da escala antes do ensino de cuidados. E, finalmente,
para que a investigadora saiba se o seu programa de ensino foi ou não bem recebido, foi ou não eficaz. Uma pergunta final em que a grávida pode manifestar a sua opinião em relação a esse ensino de cuidados. Se concorda que ele irá ajudá-la a cuidar melhor do seu futuro bebê. De novo o nome, para poder relacionar com o primeiro questionário, e a data.